Conforme a gente vai melhorando as nossas técnicas de maquiagem, a gente vai, aprimorando uma coisa aqui, uma coisa ali e vai alterando a forma como a gente se maquia, né? E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como eu fazia a minha maquiagem antes e como eu faço agora. Vocês vão ver que tem bastante diferença aí. Oi, chinitas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal. E se você é novo ou nova aqui, sejam muito bem-vindos também. Meu nome é Stephanie Yui e aqui na nossa família de chinitas, aqui nesse canal, a gente fala sobre esse assunto do mundo maravilhoso das makes, mais focado em resenha e comparativos, mas nas semanas aí que não tem muita novidade, a gente faz alguns vídeos diferentes por aqui. Então fica ligado, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nada e bora pro vídeo. Antes de começar, preciso avisar vocês, apesar de que parece meio óbvio, né? Eu tô gravando aqui agora do meu celular porque, infelizmente, eu acabei derrubando minha câmera fazendo um Reels, tava gravando na vertical, enfim, não deu certo aí. Ai, gente, nem gosto de falar desse assunto porque já chorei bastante. Infelizmente a câmera caiu, quebrou, rachou toda a tela. Ainda tenho esperanças que a gente consiga consertar, porque eu dei uma testada, pra gravar, pra tirar foto. Tá gravando, tá tirando foto, tá com som, tá tudo certinho. Então eu acredito que o problema seja só da tela. Mas, enfim, enquanto a gente não resolve isso, vou gravar aqui no celular mesmo. Espero que vocês entendam. Vamos começar pela base primeiro, então. Vou fazer primeiro deste meu lado de cá a forma como eu fazia antes e desse meu lado de cá o jeito que eu me maquio agora. Vou usar a base Real Filter da Francine Elk aqui, porque eu acho que ela aparece mais na câmera, e vou aplicar. Desse lado de cá, então, que é como eu fazia antes da minha make, eu espalhava a minha maquiagem com o pincel, tá? Eu usava o pincel Kabuki, esse aqui é o V102 da New Face Brushes. Então eu simplesmente aplicava um pouco de base e ia espalhando aqui conforme eu sentia a necessidade. Desse jeito aqui que eu tô espalhando, não tá errado, tá, chinitas? Tanto que fica com uma cobertura super boa, ele fica com uma cobertura um pouco mais alta, por ser com pincel e ele ser mais durinho, as cerdas mais juntinhas assim. Então vocês vão ver que a cobertura fica um pouco mais alta. Mas, com relação à resistência, eu prefiro hoje em dia aplicar a base com a esponja, tá? Não mais com o pincel, porque depois a resistência dela vai ser maior. Se você for passar o dia de base, por exemplo, eu prefiro, porque aí você vai dando essas batidinhas, e aí eu até coloquei mais base desse lado, depois vou completar do outro, porque na verdade o efeito que ele fica vai ser mais natural, e quando você dá essas batidinhas, o produto adere melhor na pele, então você fica com mais resistência mesmo. Vou aplicar mais base desse lado aqui também, porque na verdade o acabamento com o pincel, na verdade ele tem mais cobertura do que com a esponja, mas aí no caso eu exagerei do lado da esponja, então vamos igualar aqui também. Outro motivo de eu aplicar a base com a esponja agora é que às vezes, quando a gente aplica com o pincel, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas ele fica com leves risquinhos às vezes na base, Não é nada demais, assim, mas de qualquer forma eu acabava dando acabamento com a esponja porque eu sentia a necessidade de tirar esses risquinhos remanescentes aqui do rosto. Aqui no cantinho do nariz também, com a esponja você tem mais controle do que com o pincel, nessas partezinhas mais... Porque às vezes a gente não percebe e vai ver tá um rombo aqui, Então tem que tomar cuidado e com esses acabamentos de aplicar base aqui também. Indo pro corretivo de correção agora, essa é a cor M10 do BT Multicover. Nesse caso não tem diferença, eu aplico hoje da mesma forma que eu aplicava antes, só onde eu vejo que tem mais olheira, que a base não conseguiu cobrir, ou alguma espinha que eu possa ter, que nem agora, e aí eu aplico pra dar aquela camuflada. Depois venho com batidinhas, usando a mesma esponjinha que eu usei pra aplicar a base. Gente, dei uma leve exageradinha na base, Tô com uma cara meio de fantasma, vai ficar pior ainda agora que eu vou colocar o corretivo de iluminação, também o BT Multicover na cor L20. E aí, o que acontecia? Antes, assim como toda menina de alguns anos atrás, eu exagerava aqui, fazia aquele triângulo, como todo mundo, e colocava uma quantidade bem grande aqui embaixo dos olhos. E hoje em dia, eu coloco uma quantidade bem pequena, só pra iluminar
E eu gosto de puxar aqui até a ponta do meu nariz, tá vendo? Porque aí você já dá uma apagada aqui na lateral, né? Nesse ossinho lateral. E já dá uma modelada e uma afinada no nariz também. Não vou aplicar nesse cantinho de cá, como as meninas estão fazendo, porque primeiro que eu vou vir com o contorno depois por cima pra dar uma diminuída nessa parte aqui, que eu quero dar uma estreitada no meu rosto, que é um pouco mais largo, né? Então, não faria sentido porque ele ia apagar, e segundo que, né, se eu colocasse só essa parte toda iluminada, a impressão que ia dar é que meu rosto é mais amplo, ainda mais largo, então não é essa a intenção. Aí aqui ficava um negócio muito exagerado, né, que a gente já sabe, não tem necessidade, tira toda a naturalidade. Aí eu vou ficar um fantasma mesmo. Aqui na pontinha do queixo, na pontinha do nariz e aqui no centro da testa, eu já aplicava, puxo aqui pro centro do nariz e eu continuo fazendo isso, tá? De novo, eu venho esfumando com a mesma esponja. Melhor coisa. Por isso que eu gosto de esponja, gente. Você usa pra tudo. Ó como já dá uma iluminada, como já dá uma destacada. Quem tem pouco queixo, ó, isso aqui é ótimo, porque você, né, já traz um realce pro queixo, e como você tá iluminando essa região aqui, né, fica uma coisa mais harmônica, senão fica muito concentrado só nessa região. Aqui no centro da testa, mesmo para quem tem a testa já grande, é legal de iluminar, sabe? Bem aqui entre as sobrancelhas. É legal também. Vou para a parte do contorno agora, vou aplicar o corretivo da Maquiê Camuflagem na cor Pecan. E vou colocar uma ou duas gotinhas no máximo do diluidor da Ana Paula Marçal, que é muito bom. Agora vai começar a dar mais diferença aqui, porque o que eu fazia antes? Pegava um pincel desses, mais grossinho, fofão. Esse aqui é o F28 da Dye Makeup. Eu amo esse pincel, mas não uso ele mais pra aplicar contorno. Mas esse é um pincel que eu indico, porque ele serve pra, assim, várias coisas, 1001 utilidades. Mas antes eu usava pra contorno, hoje em dia não mais. E aí eu vinha daqui... Olha a grossura do negócio. E eu fazia um contorno mais pra baixo também, tá? Quando você faz esse contorno mais pra baixo, você acaba puxando o seu rosto pra baixo, né? Ao invés de puxar pra cima, fazer uma coisa mais grossa assim mesmo. Depois eu vinha esfumando com o próprio pincel. Aí aqui na testa eu fazia a mesma coisa. Eu vinha aqui, desde a lateral, subia pra testa aqui em cima. Pegava mais, subia até aqui em cima. Hoje em dia, o que eu faço? Eu pego menos produto e venho com um pincel menor, assim, que é o da Dye Makeup, o 135, porque esse pincel de esfumar aqui, ele é meio grande pro meu olho, então ele é ótimo, eu acho ele ótimo pra aplicar principalmente nessa região da pele. E aí, o que eu faço? Ao invés de vir aqui abaixo da linha da maçã do meu rosto, eu não faço isso não, eu já venho na própria região do blush mesmo, pra ficar... E eu não puxo muito pra cá, estão vendo que aqui eu puxei bem? Aqui eu venho só no máximo até a linha da íris do meu olho, então não mais que isso. E ainda só com o restinho de produto, ó. Essa quantidade aqui tá ótima. Depois, ao invés de ficar esfumando com o próprio pincel, eu já venho com a esponja. E quando eu vou dar essa esfumada com a esponja, ao invés de vir fazendo movimentos pra baixo, que nem eu fiz aqui, puxando ainda mais pra baixo o rosto, eu faço ele puxando pra cima, tá? De baixo pra cima, assim, ó. Olha só a diferença do negócio já. E aí, na parte da testa, mesma coisa. Mesmo pincel, 135. E aí eu venho aqui, desde a têmpora, mas, né, com um risco bem mais fino. Também não precisa ficar certinho, porque aí você vem logo em seguida já com a esponjinha. Mantenho em cima da onde eu já tinha aplicado o contorno, não venho mais para a região que está iluminada. Outra coisa que eu não tinha muita paciência também de fazer é ficar esfumando, né, dando essas batidinhas com a esponja. Chegava uma hora, que nem desse lado, eu falava, já tô há muito tempo aqui, né, dando essas batidinhas, esfumando, não vai ficar melhor que isso, né, então deixa assim.
mas na verdade fica, olha só, não só porque eu apliquei com pincel menor, mas porque eu tô há mais tempo aqui. E depois que eu dou as batidinhas só na região mais escura do contorno, eu venho aqui entre a região iluminada e a região do contorno. E aí olha como fica mais esfumadinho mesmo, mais natural. Parte do blush cremoso agora. Eu vou usar o blush Ice Cream Blush da Detone, que já vem com o espelhinho. Então, como eu fazia há pouco tempo atrás, eu gostava, por ele ser um pincel que não marca, que deixa um aspecto mais natural realmente, eu gostava de vir com o pincel Duo Fiber. Esse aqui é o F50 da Sigma, mas olha o tamanho dele, gente. E aí eu vinha com ele aqui, aplicando o blush em creme mesmo. Ó, eu amo ele que ele não marca nada, tá vendo como fica? Só que, como ele é meio grande, né, ele pega uma região maior do rosto. Essa parte de passar produtos em creme, eu me irrito um pouco com o cabelo. Ó, tá vendo que não fica feio? Fica um negócio legal, sem marcação, mas meu rosto tá puxado pra baixo e tá com uma faixa muito grande, porque eu coloquei o contorno até aqui e o blush até aqui, então ficou toda essa parte aqui, né, com o produto, e aí meu rosto fica puxado um pouco pra baixo. Hoje em dia, pra falar a verdade, eu uso esse pincelzinho aqui que eu usei pra aplicar o contorno desse lado, que é o F28 da Dai Makeup. Mas como ele já tá sujo de contorno, eu vou usar esse pincel aqui da Oceânico Amarissage, que é o MS3. Precisa tomar um pouco de cuidado com a quantidade que você aplica. Precisa aplicar pouca quantidade, ó, tá vendo? Porque como ele é mais firminho, ele já vem. E tá vendo que eu tô aplicando na mesma região que eu apliquei o contorno, só que o contorno já tá mais esfumadinho. Também não vou trazer muito pra dentro, como eu tô fazendo aqui, ó. Venho com cuidado. Se quiser já dar uma esfumadinha aqui com o próprio pincel, essa pontinha aqui que é mais macia. Mas, pra não correr o risco de tirar a base que tem por baixo, eu prefiro vir com a esponja. A famosa esponja, né, gente? Vocês, olha, estão vendo? Esponja é tudo. E aí, olha como fica mais natural também aqui na pele do que esse lado, mesmo tendo aplicado com o pincel Duo Fiber, estão vendo? E aí, precisa de pouco produto, assim. Vai construindo camada aos poucos, não tenham pressa. Principalmente se você sabe que o pincel é mais firminho, pode marcar, pode tirar um pouco da base que tá por baixo, então vão com cuidado mesmo. E agora eu também puxo aqui, ó, pra região das têmporas, isso eu não fazia antes, tá? Tô fazendo agora. Que isso é mais um efeito lifting que dá no seu rosto, tá? Vem de novo com a esponja. Maquiagem é assim, é construção. Quando você quer testar algo novo, algo diferente, você não tá feliz com o resultado que você tá tendo, pega um domingo, um dia que você não tem nada, nenhum compromisso pra fazer, que você não esteja com pressa, e aí vai testando novas formas de aplicar, porque foi assim que eu fui me atualizando, né? Vendo vídeo de maquiagem, mas também colocando em prática. E aí eu vou vir com o pó solto da Brunaira, esse aqui é na cor claro. Antes eu fazia o quê? Pegava essa parte flat, da própria Flat Blend da esponja maior que eu tenho, pegava uma quantidade bem boa de pó, aqui, que vocês estão vendo, e já aplicava aqui, ó. Aplicava aqui, depois juntava, bastante pó mesmo, fazia assim, selava mesmo. Agora eu prefiro usar a minha Sister Blend, que tem uma parte menorzinha aqui. Pega uma quantidade boa, mas só pra essa região. Primeiro eu venho aqui, ó, lembra que eu fiz aquele recorte do nariz? Faço o mesmo recorte aqui, sem subir muito pra cá, lembra? Só aqui abaixo do olho mesmo. E aqui no queixo também, que eu sei que é uma zona que eu tenho mais oleosa, então eu preciso aplicar mais pó mesmo. Na testa também, só no centro um pouquinho e aqui na ponta do nariz. Aí, com o pincel, esse aqui é o F30 da New Face Brush, pego um pouco de pó aqui e vou varrendo aqui o excesso. Não deixo fazer aquela técnica bake, não vejo necessidade mais. Outro motivo para eu gostar de aplicar com a Sister Blend, ela tem essa partezinha flat aqui, bem pequenininha, e eu venho aplicando só aqui, bem abaixo do olho, porque o que acontece? Antes eu aplicava aqui pra baixo, mas essa partezinha aqui, mais perto da raiz dos cílios, eu não tomava tanto cuidado, então ela não ficava bem selada. E aí depois, se eu não vinha fazendo uma parte inferior dos olhos ou algo assim, dava ruim depois. Produtos em pó agora. Na verdade, dependendo do caso, por exemplo aqui, eu já acho que tá um resultado legal nas bochechas. Eu não gosto de aplicar muito blush, porque senão eu acho que fica um pouco artificial. Mas, pra mostrar pra vocês como eu aplico blush em pó também, esse aqui é o Hot Pink
da Marisade, antes eu vinha com esse pincel flatzinho, tá vendo? Esse aqui é o F40 da Sigma. Hoje em dia eu não gosto de usar esse, cara, porque eu acho que ele marca. Não sei, eu não gosto. Mas antes eu usava. Eu acho que ele fica bem marcadinho, mesmo esfumando, eu acho que fica um pouco forte. Agora, se por acaso eu for aplicar o pó por cima só pra dar uma destacadinha bem de leve, eu uso aquele mesmo pincel Duo Fiber que eu usei desse lado pra aplicar o blush cremoso, mas aí eu pego pouca quantidade e venho já fazendo movimentos circulares só aqui na região de cima, porque eu sei que ele não marca, né? E aí só venho bem de leve mesmo, assim. Essa quantidade pra mim tá ótimo. Iluminador agora é uma das partes que eu mais gosto. Esse aqui é o da Nadia Tambasco, a paleta Light Glow, que vocês sabem que eu adoro. Vou pegar essa corzinha mais clara aqui, a cor Champagne Strobe. O pincelzinho também é da Nadia Tambasco. Aí eu pegava com esse pincel maiorzinho e... o iluminador é muito bonito. Não fica feio, gente, tá certo, entendeu? Só que aí a gente vai mudando, né, as nossas preferências, vai testando, vendo coisas que ficam melhor ainda. Agora, o que eu aprendi em um dos cursos que eu achei bem legal? Eu, com o mesmo pincel maiorzinho, eu pego a cor Nude Glow, que é esse aqui, por exemplo, mais bronzezinho, e aplico aqui por baixo. Subo um pouco pra cima também, aqui na região da têmpora. Só essa partezinha aqui já fica bem legal, já fica bem natural, estão vendo? Olha só, e aí o brilho vem desde aqui até aqui. Aí, quando eu quero que apareça mais, eu venho depois aplicando essa cor mais clara, que é a Champagne Strobe, só que com um pincel menor. Esse aqui é o N45 da New Face Brushes, que também eu acho um pouco grande pra vir aplicando sombra no olho. Então, esses pincéis todos, a gente remaneja, entendeu? Não joga fora, não. Dá um jeito de usar. Aí, o que eu faço? Venho aqui com a cor mais clara e faço movimentos circulares aqui. E aí, ele fica num lugar mais pontual, mas aí eu aplico só aqui, bem na parte de cima do rosto mesmo. Uma região mais interna do que a cor anterior que eu apliquei. Ó, estão vendo? Ó, fica um resultado bem mais assim, sabe? Não sei, você nem sabe direito, mas ó como aqui tá mais básico. Aí você vem pra esse lado, tem, entendeu? Tipo, um mistério, uma sofisticação, tipo, meu Deus, o que ela fez? Eu sei que ela fez alguma coisa, mas aqui ó, mais básico, tá? Não tá errado, aparece bastante. E aí você vai controlando, aqui eu gosto de um negócio um pouco mais... Mas se quiser colocar mais, coloca uma bruma, né? Umedece o pincel com água, aquelas coisas que vocês já sabem. Mas olha isso, entendeu? Agora fica um pouco diferente, porque o que eu fazia antes? Eu fazia primeiro a sobrancelha pra depois fazer os olhos. E agora não, eu faço primeiro os olhos, né? Pra ficar à vontade aqui, sujar aqui à vontade, pra depois fazer as sobrancelhas. Então eu vou fazer a sobrancelha primeiro aqui, só desse lado de cá. Aí antes, pra fazer a sobrancelha, eu tô aqui com o BT Brow Shape da Bruna Tavares na cor Taupe. E aí eu deixava a sobrancelha antes mais marcadinha. Eu marcava primeiro essa parte de baixo. Eu não usava muita força, mas eu usava mais força, um pouco mais força do que eu faço hoje em dia. Esse produto aqui, que enviou minha resenha dele, você tem que ser muito cuidadosa com a força que você aplica e tem que esfumar, aplicar e esfumar, aplicar e esfumar. E antes eu não fazia isso, eu aplicava tudo pra depois esfumar. Então eu fazia primeiro aqui, essa linha de baixo, depois eu vinha para a linha de cima e aí depois eu preenchia. Aí depois que eu tinha preenchido tudo, mais ou menos também, aí que eu vinha esfumando e aí eu ficava nervosa porque aí que eu realizava, né, que ficou muito escura a minha sobrancelha, olha a diferença. Aí eu ficava um pouco nervosa com isso. Depois tinha que vir, sei lá, aplicando base, pó, alguma coisa por cima pra dar uma consertada nisso. Mas é assim que eu fazia. Agora sim, vamos pra parte dos olhos. Vou pegar aqui a paleta Pink da Nina Secrets, que é uma das minhas favoritas. Essa corzinha marrom aqui mais clara primeiro. E o pincel N65 da New Face Brushes. Peguei peguei uma paleta que eu sei que as cores são bem pigmentadas, então que é fácil. Então assim, eu pegava um pouco de sombra, aí eu vinha aqui e já fazia esse movimento aqui, ó. Marcava o côncavo. Olha como essa sombra é pigmentada, eu nem peguei muito. Aí que eu fazia os movimentos circulares. Esqueci de passar corretivo por baixo, mas tudo bem, porque essa sombra é bem pigmentada, eu não respeitava muito o formato do meu olho, não. Aí como que eu faço agora? Vou fazer com o mesmo pincel, a mesma sombra,
Quando dá, eu começo até pela parte inferior pra já vir fazendo o formato do meu olho, que foi uma técnica que eu aprendi no curso da Ana Veiga, eu achei bem legal, mas, né, pra ficar mais fácil de enxergar, eu vou fazer da mesma forma, mais ou menos, que eu fiz o outro. Então, o que eu faço? Eu começo aqui, pelo canto externo. Vocês estão vendo que eu já comecei diferente do outro, né? E aí, eu não tenho medo de puxar um pouco mais pra dentro, sabe? Eu não tenho medo de sujar essa parte aqui, porque qualquer coisa, a gente aplica outra sombra, ou faz um cut, ou faz algo do tipo. E eu já venho desde o começo com movimentos circulares. E eu respeito mais o limite do meu olho. A força que eu aplico também, hoje em dia, é uma força, bem mais leve do que eu fiz desse lado aqui, que eu tava fazendo um negócio mais assim. E aí, só com o restinho, quando eu vejo que não tem mais muita sombra, é que eu vou subindo aqui. Vou subindo aqui só com o restinho de produto. Principalmente quando é a primeira cor, pode subir. Por isso que eu não faço a sobrancelha mais primeiro. Percebi que acabou, não tem mais sombra aqui. Diferente do outro lado, que eu pegava 1, 2 vezes no máximo sombra. Não, eu venho pegando um pouco mais de sombra. E aos pouquinhos, da mesma forma que eu comecei antes, começa do canto externo. Venho aqui agora um pouco mais pra dentro, um pouco mais na região do côncavo que antes. E aí eu vou aos poucos formando a estrutura da minha maquiagem. Eu tenho essa parte aqui mais ossuda, né? Não tenho medo de vir aqui encostando até na sobrancelha. Se eu não fizer isso, o ossinho vai ficar mais em evidência ainda. Com o mesmo pincel, ou um pincel muito parecido com que o anterior, eu pegava e já mandava bravo. Tá errado? Não. Mas tem jeito melhor. E eu puxava bem pro centro do olho mesmo. Não deixava tão quentinho, não. Aí depois vinha com o pincel anterior, que no caso tá sujo agora, mas vou pegar um parecido, com a sombra anterior pra esfumar e tirar as marcações. Isso tudo a menina já sabia. Agora eu vou vir com o pincel N61 da New Face Brushes, que é um pincel também de esfumar, porém ele tem essa pontinha. Pegar a sombra de lado com o pincel. E aí eu venho encostando de lado, estão vendo? Primeiro para pigmentar, bem aqui no cantinho externo do olho. E depois que eu já pigmentei, aí eu dou uma leve esfumada. E assim como o Masterchef fala, às vezes menos é mais. Então vou aos pouquinhos aqui. Aí aqui também, venho com o pincel anterior, com a sombra anterior também. Hoje em dia eu não tenho medo de passar por cima, inclusive, da cor. Eu acho até melhor, que fica mais misturada as sombras mesmo. Antes não, eu deixava marrom escuro aqui e marrom mais claro aqui. Agora não, eu já tô perdendo medo de fazer essas misturas, sabe? Inclusive eu até indico, fica um negócio bem mais legal, bem mais natural mesmo. Sombra cintilante ou com brilho. Agora eu vou vir com a paleta Purple da Nina Secrets também, nessa cor mais douradinha aqui. Antes, como que eu aplicava? Com o pincel. Eu pegava um pincel de aplicar sombra mesmo, mandava bala. Outra coisa que eu aplicava, sombra cintilante, brilhante, enfim, e não me preocupava em dar uma esfumada depois com as sombras anteriores, deixava assim mesmo, então aplicou. Hoje em dia, o que eu faço pra sombra aparecer mais? Meus dedinhos, então pega a sombra com o próprio dedo. Tem gente que gosta de usar o anelar, eu gosto de usar o indicador, que eu tenho mais coordenação. Ao invés de arrastar, como eu fiz com o pincel do outro lado, eu venho dando batidinho. Aí concentra aqui no canto interno e depois vai pro canto externo. E aplico em tudo, aplico em toda a pálpebra móvel. Não tenho medo, mais uma vez, de vir aqui como eu tinha antes. Então, aplico mesmo. É lógico que eu vou concentrar aqui na parte interna, mas não tenho mais medo de vir pra parte externa, porque depois a gente vai vir consertando. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas esse lado aqui, desse lado, o brilho tá aparecendo bem mais do que desse lado aqui, ó. Estão vendo que ficou uma marcação bem nítida aqui? Pego o marronzinho que eu apliquei primeiro, aquele mais claro da paleta Pink, que é esse aqui. Volto com aquele mesmo pincel de antes. Não tenho medo de novo de passar por cima, porque daí qualquer coisa eu volto de novo. Aí depois que você pega a manha, pega o jeito, aí você faz rapidinho. Parece um monte de passo,
Mas quando você automatiza isso, você nem sente depois. A parte inferior dos olhos, eu não mudei a forma como eu aplico. Então eu pego um pincel assim. Esse aqui é o V108 da New Face Brushes. Aquele pincel mais formato pincel lápis mesmo. E aí eu venho com o primeiro marrom por toda a extensão da parte inferior dos olhos. Aqui desse outro lado também. Depois eu vim com esse marrom mais escuro aqui e o pincel N67 da New Face Brushes aqui nessa parte mais na raiz dos cílios da parte inferior dos olhos. Aqui desse lado também. Só que antes eu aplicava e pronto, acabou. Agora eu dou uma esfumada aqui pra juntar com a parte de cima e ficar um negócio mais bem feitinho, né? O mesmo cuidado que a gente tem com a parte de cima, a gente tem que ter com a parte de baixo também. Ó, estão vendo a diferença do olho? Aqui no cantinho e abaixo da sobrancelha também não mudou, então vou vir com essa cor champanhezinha aqui da paleta Pink da Nina, só no cantinho interno. E antes eu usava o mesmo pincel e aplicava aqui também. Agora eu pego o mesmo pincel desse lado aqui. Só que aqui abaixo da sobrancelha eu prefiro vir com o pincel 132 da Dye Makeup, que é mais fofinho, é mais macio e não deixa tanta marcação. Mas eu não me incomodava tanto com essa parte de cima aqui dos cílios postiços e nem essa parte de baixo aqui em que ele gruda com os meus cílios naturais. Hoje em dia eu vejo que, principalmente, às vezes tem restinho de cola aqui, né? Fica aparecendo um esbranquiçadinho. Então, principalmente quando você tira fotos com mais alta qualidade, vídeos, enfim, fica muito evidente, aparece bastante. Então tem que tomar cuidado com isso. Aí eu venho com essa sombra preta aqui, um pincelzinho chanfrado. Esse é 55 da Sigma. E aí eu venho aplicando aqui bem na raiz dos cílios, nessa parte de cima aqui, pra esconder o resto de colinha que ficou aqui, bem rente à raiz dos cílios. É uma coisa, tipo, muito simples, mas que tem que tomar muito cuidado, porque senão acaba aparecendo e fica fica aquele aspecto mais amador na maquiagem. A mesma coisa aqui embaixo, na linha d'água eu faço a mesma coisa, porque tem gente que não aparece, mas no meu acaba aparecendo aqui, fica um pouquinho mais claro. Então quando eu coloco a sombra preta fica aparecendo bem mais. Tem gente que tem aflição, aí não precisa fazer, né? Mas eu gosto de fazer porque ele dá um ar mais sofisticado ainda pra maquiagem. Então, desde que eu comecei a fazer isso, eu não parei mais. Já tentei colocar delineador, inclusive o delineador em gel, mas aí acaba borrando. Por isso que eu aplico sombra, mas nada impede que vocês apliquem delineado, lápis, enfim, se vocês acham que não vai borrar. E aí eu já aproveito e já junto os meus cílios naturais com os cílios postiços. Eu faço isso por toda a extensão do meu olho, tá? Até aqui, bem no cantinho. Agora sim eu vou fazer a sobrancelha desse lado de cá, quando eu já terminei todo o olho. A primeira parte eu faço igual, eu gosto de fazer primeiro o risco aqui de baixo, mas eu vou usar bem menos força e eu vou fazer não só no risco só, porque antes eu achava que pra ficar bom eu tinha que fazer de uma vez só, não pode errar e é isso aí. Hoje em dia eu tô vendo que também não é assim, você vai, ó, quase encostando, bem aos pouquinhos, com bastante cautela, calma. Namastê. Fez um risquinho de nada? Já vai esfumando aqui pra você conseguir ter uma visão melhor, porque às vezes só com risquinho você já tem uma visão melhor. Aí, olha só. Faz o risquinho e esfuma, faz o risquinho e esfuma. Aí, ao invés de eu fazer a linha toda de cima, como eu fiz do outro lado, eu já vou preencher. E aí eu vou preencher de baixo pra cima. Eu gosto, hoje em dia, de uma sobrancelha um pouco mais natural, né? Antes, eu não fazia tanta questão, por isso que eu nem passei desse lado de cá. Mas hoje, mesmo quando eu vou, assim, sei lá, na padaria, fazer um passeio mais básico mesmo, eu preciso preencher minha sobrancelha, porque vocês sabem, né? Não tem muito pelo aqui. E eu gosto muito de usar a máscara para sobrancelhas, tá? Essa aqui é da Vult, mas tem de várias marcas diferentes. Tem da Bruna Tavares também, só que o dela é incolor, né? Mas eu tenho preferência mais por máscaras que tem uma corzinha já. A diferença que dá é muito grande. Ela, sabe, dá mais volume, dá uma penteada, parece que fica mais, aquele efeito mais fluffy na sobrancelha, sabe? Eu não abro mão mais, não. Gosto muito. Olha a diferença... no fundo.
Olha a diferença que dá entre uma sobrancelha e outra. Essa aqui com máscara eu apliquei depois que eu fiz os olhos e essa aqui antes de fazer. E sabia que eu tava esquecendo alguma coisa? Falei, a minha cara tá com alguma coisa diferente, tá faltando alguma coisa. Eu esqueci de fazer o contorno no nariz. Então, já que eu não posso fazer mais contorno em creme, que é o que eu faço geralmente, eu vou usar de novo a paleta Light Glow da Nadia Tambasco, que novamente ela é muito útil, assim. E eu vou pegar essa cor Golden Bronze, que é a única que é opaca, né, é mate, não tem brilho, pra fazer esse contorno no nariz. Antes, como vocês sabem, eu usava pincéis maiores pra fazer as coisas. Hoje eu adoro, eu amo pincéis pequenos. Quanto menor o pincel, mais eu gosto, porque parece que eu tenho mais controle, parece que, né, as coisas ficam mais no lugar, enfim. Então antes eu usava esse pincel aqui, acreditem, o 135 da Dye Makeup, pra fazer o contorno de nariz. Então eu pegava aqui, vinha desde aqui. Olha as horas que a menina quer fazer contorno no nariz, tentando fazer muito forte, né, pra não cagar a maquiagem toda. Mas fazia um risco mais larguinho, né. Cansou, filha? É, Jesus amado. Mas enfim, desse lado de cá, eu vou usar esse pincelzinho aqui, que a irmã do Mauro ganhou, por sinal, em uma das promoções da Shein, que ela faz compra lá. E aí ela ganhou um kit de pincéizinhos e ela me deu, né? Como ela não usa muito, ela sabe que eu amo maquiagem, ela deu pra mim. E esse é um deles. Super bom. Eu falei, nossa, de graça, assim, tipo, achei muito bom. Aí eu pego pincelzinho mais delicadinho, faz mais pra cima, tá vendo? Eu não faço mais bem na lateral do meu nariz, tudo bem que isso aqui é um traço bem grosso, mas antes eu fazia mais na lateral, e aí você acaba, na verdade, alargando o seu nariz. Se o seu propósito é deixar o seu nariz mais fino, né, afinar ele, aí você tem que fazer um pouquinho mais pra cima. Não precisa ficar um traço perfeito, tá, gente? Isso é outra coisa que eu tô bem mais de boa agora. Antes eu, nossa, se não ficar perfeito eu tô ferrada. Não, gente, não é assim, calma, o mundo não acabou. Aí você vem aqui, ó. De novo a esponjinha. Nossa, Esté, mas a esponjinha não tá úmida? Você já não passou pó, já não selou a pele? Sim, gente, então tem que tomar cuidado. A pele tem que estar bem selada mesmo. Bem selada, eu digo, uma pele bem feita, né? Não significa cheia de pó, mas selada o suficiente para ela não abrir caso venha depois com uma esponjinha. E é claro que a esponja não pode estar muito úmida, né? Tem que estar úmida, mas não molhada, digamos assim, né? E aí dá tudo certo. Qualquer coisa você pega a Sister Blend também, é uma maravilha. Olha como ela encaixa aqui. Ela encaixa super bem no nariz. Por isso que eu gosto tanto dela. Pra fazer olho e nariz é a melhor. Vou esfumar desse lado também. Antes não usava a pontinha, eu usava a bundinha mesmo da Sister Blend. Eu queria ter feito com o contorno em creme, que eu acho que dá pra vocês visualizarem melhor na hora que eu aplico. Mas acho que deu pra ver. Vamos para a boca, finalmente, não é mesmo? Vou usar aqui, pra contornar meus lábios, o lip liner na cor Baby Lips. Como eu fazia antes, era contornar a minha boca do jeito que ela é, assim, sem alterar muito o formato dela. Fazia do jeito normal mesmo. Agora, aqui em cima, eu mantenho o formato natural da minha boca, mas fazendo com um pouco menos de força, né? E aos pouquinhos. E aqui embaixo, eu começo natural, mas eu dou uma aumentada, porque a minha parte de cima, eu sei que os meus lábios superiores são maiores que os inferiores, então pra ficar mais proporcional, mais harmônico, eu dou uma aumentadinha aqui embaixo depois. Ó, ficou uma boca linda aqui, toda torta, né? Mas é que, ó, quando eu faço isso, esse lado aqui, estão vendo? A boca de cima, o lábio de cima é maior que o de baixo. Então, pra ficar igual, eu faço isso aqui, dou uma leve aumentada. E o batom que eu vou aplicar é aquele que eu tinha certeza que eu nunca ia usar, mas é um dos que eu mais uso hoje em dia, que é o batom da Vizela, da coleção Dog Lovers, na cor Chihuahua, porque ele é bem clarinho. Na hora que eu olhei, eu falei, gente, que cor mais, né, sem graça e tal. Eu sempre falo dele aqui, mas quando você faz esse contorno e passa ele por cima, fica muito legal. Deixa eu pegar o espelho aqui. Só que antes, quando eu ia fazer isso, eu achava que não podia passar por cima do contorno, então ficava uma coisa meio estranha, assim, porque ficava bem marcado. E agora, eu sei que fica bem mais legal, bem mais natural passar por cima mesmo do contorno. Então, assim, não tenho medo. Se eu pudesse dar um conselho nesse vídeo, seria não tenho medo de arriscar, não tenho medo de passar cor por cima de cor
e não tenham medo de tentar coisas novas, porque é assim que a gente vai melhorando a cada dia, né? Então esse lado aqui é o antes e esse lado aqui é o depois. Vocês viram que esse lado aqui do olho parece até que ele é mais amendoado, mais misterioso do que esse lado aqui, né? Só com aquele truquezinho que eu falei pra vocês de aplicar sombra preta, ele já dá um ar mais, entendeu? Olha só que dica legal. Então é isso, chinitas! Se você gostou do vídeo, deixa um like com muito amor e carinho. Eu espero de todo o meu coração que vocês tenham gostado. É o primeiro vídeo que eu faço, né? Passo a passo de make há um tempão, né? Faz tempo que eu tô fazendo resenha comparativa aqui, mas eu gostei de fazer esse formato de vídeo. Espero que vocês tenham gostado também, mesmo estando sem câmera, né? Improvisando aqui com o celular. Eu vejo vocês na semana que vem com muito mais novidades. E sim, gente, já estamos com os lip tints da Marissage garantidos, tá? Vai ter resenha aqui no canal com as 4 cores da coleção, então fiquem ligados. Já ativa o sininho aqui embaixo pra não perder, tá bom? Eu vejo vocês semana que vem. Um beijo e tchau!